verso de 1 a 8. Este também é um salmo de Davi, e nós vamos meditar nele nesta noite, com a graça aí do nosso Deus. Salmo 4, verso 1. Ó Deus da minha justiça, responde-me quando clamo. Alivia minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve minha oração. Aqui você já tem uma afirmação, Davi dizendo quem Deus é. Ó Deus da minha justiça, o Senhor é a minha justiça. E ele diz, responde-me quando clamo. Alivia a minha angústia. E aí ele diz, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Ó mortais, até quando convertereis minha glória em vexame? Até quando amareis o que é fútil e buscareis a mentira? Sabei que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo a Ele. Na vossa ira não pequeis. Consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, faze resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste meu coração de mais alegria do que sente os que têm cereal e vinho à vontade. Em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Sei que olhando assim, de imediato parece um pouco complicado meditar nesse salmo, mas ele é muito prático também e tem tudo a ver com a minha e com a sua vida. E há uma divisão aqui neste salmo, do verso 1, depois no verso 2 ao verso 6, ou melhor, até no verso 5, e depois uma outra divisão aí no fim. Então o tema da minha mensagem hoje é Deus é a nossa justiça, porque Davi começa dizendo isso, ó Deus da minha justiça. Então a divisão que nós temos aí é no verso 1, Davi dizendo, ó Deus da minha justiça, responde-me quando clamo, alivia minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aqui no verso 1, Davi está declarando a sua total dependência e confiança no Senhor Jesus Cristo. Do verso 2 ao verso 5, Davi está advertindo os homens maus. Mais uma vez, Davi está se colocando diante do Senhor, abrindo seu coração e dizendo que muitas pessoas o perseguem, que muitos estão transformando a sua glória em vexame, que muitas pessoas estão se levantando contra ele. Mais uma vez, também não podemos nos esquecer, assim como no Salmo 3, Davi estava dizendo que aqueles que se levantavam contra ele, estavam se levantando contra Deus, pois ele era ungido do Senhor, ele era aquele que foi separado por Deus, e então aqueles que se opunham a ele, se levantavam contra ele, estavam se levantando contra Deus. E é exatamente isso que acontece comigo e com você também. Se nós de fato somos servos de Deus, se o Espírito de Deus habita em nós, Deus nos escolheu, Deus nos separou, é claro que aqueles que se levantam contra nós também estão se levantando contra o Deus Todo-Poderoso, contra este Deus que Davi diz, Ele é a minha justiça. Então do verso 2 ao verso 5, Davi está advertindo os homens maus. E do verso 6 ao verso 8, ele responde aos homens que almejam apenas as bênçãos materiais. Aqueles homens que olham para este mundo e almejam as melhores coisas, porque para eles a vida se resume no aqui e no agora. E Davi está advertindo estes homens. Davi está mostrando o que é a verdadeira felicidade. Quem é a verdadeira felicidade? Qual é o caminho para a verdadeira felicidade? E Davi diz que a verdadeira felicidade, o caminho para a verdadeira felicidade, não tem nada a ver com as suas circunstâncias, não tem nada a ver, não está ligado com aquilo que você possui. Se você possui muitos bens, muitas propriedades, seja qual for o seu poder aquisitivo, Davi está dizendo definitivamente que não é isso que vai fazer você feliz. Que a sua felicidade, a verdadeira felicidade, não está presa a essas coisas. Que pelo contrário, Davi aponta para o Senhor, como nós vemos aqui no verso 6, né? Ele diz, muitos dizem, ou seja, muitos estão se levantando e dizendo, se perguntando, quem nos mostrará o bem? E você vai ver ao longo desta mensagem, que o bem aqui significa prosperidade, bênçãos, né? De acordo com o original aqui, no hebraico.
você vai ver que aponta para isso, para bênçãos materiais. E nós também podemos olhar para o próprio texto, pois no verso 7 ele diz: tu encheste o meu coração de mais alegria do que aqueles que possuem e têm à vontade cereal e vinho. Então está ligado sim a coisas materiais, né? O interessante é que Davi ele lança essa pergunta, que nela não há Deus, porque eles perguntam: quem nos mostrará o bem? E Davi responde da seguinte maneira: Senhor, faze resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Parece que Davi fugiu da resposta para aquela pergunta. Mas Davi estava mostrando o caminho. Davi estava mostrando a verdadeira resposta àquela indagação, que é o próprio Cristo, que é o próprio Senhor, que é nele que eu e você devemos nos deleitar, nos alegrar. E é isso que nós vamos meditar aqui nesta noite, né? Então João Calvino, comentando este salmo, Calvino vai dizer que essas aflições que Davi está enfrentando e está declarando neste salmo de número 4, provavelmente é a perseguição ou as aflições que ele enfrentou enquanto fugia de Saul. Por outro lado, você tem comentaristas sérios também, que vão dizer que este salmo era enquanto Davi ainda fugia de Absalão, seu filho, como eu ministrei a semana passada, baseado aqui no Salmo 3. Mas não faz diferença, não importa se Davi está fugindo de Saul ou se Davi está fugindo de Absalão. Não vai fazer diferença alguma para nós interpretarmos este salmo. Por quê? O que nós precisamos está aqui muito claro. Davi estava enfrentando um problema. Davi estava enfrentando muitas dificuldades. Então, o que nós temos aqui de relato neste salmo é o suficiente para nós interpretarmos o que Davi estava vivendo e qual o caminho Davi trilhou, qual foi a posição que ele tomou diante destas adversidades. Então, meu primeiro ponto, e vou ser bem breve hoje, primeiro, a confiança no socorro de Deus. Davi diz: Deus é o nosso justo juiz. Como ele diz, né? Ó Deus da minha justiça. Em outras palavras, o que Davi está dizendo aqui é o seguinte: Deus é aquele que defende os meus direitos. Deus é aquele que julga a minha causa de maneira justa. Davi coloca Deus em oposição, em contraste aos seus opositores, que estavam ali transformando a sua glória em vexame. E Davi diz: Deus é o meu justo juiz. Deus é aquele que julga a minha causa de maneira justa. Devido a este cenário que Davi se encontrava, né, Davi estava recebendo um tratamento injusto de ambas as partes, de muitas partes, de vários lugares. Muitas pessoas se levantavam e o julgavam de maneira incorreta, de maneira injusta. Tanto que no verso 2 ele diz: ó mortais, até quando convertereis minha glória em vexame? E ele continua, né? E até quando amareis o que é fútil e buscareis a mentira? Glória em vexame, amando mais a mentira. Ou seja, eles estão mentindo contra Davi. E nós podemos perceber que Davi ele enfrentou muitas vezes este episódio, de inúmeras pessoas se levantando contra ele, mesmo quando ele estava fazendo o que era certo. E é exatamente isso que acontece comigo e com você. Se você é um cristão fiel a Deus, se você de fato é um servo de Deus, você vai passar por este mesmo problema. O mundo não mudou. Nós seremos perseguidos. Esta é a realidade acerca de todo cristão genuíno. Davi, mesmo sendo fiel ao rei Saul, Saul queria matá-lo. Mesmo Davi tendo inúmeras oportunidades para destruir Saul, Davi não trilhou esse caminho, mas Saul sempre, por um bom tempo, o perseguiu. Tanto que nós podemos ler pela própria palavra de Jonatas, filho de Saul, mostrando o que Saul fazia com Davi, né? E ele diz aí no verso 1 Samuel, capítulo 19, verso 5, ele diz, né? Aqui é Jonatas falando, Jonatas era filho de Saul, dizendo, né, falando para o seu pai Saul, acerca de Davi. Ele arriscou a própria vida quando matou Golias, e por meio dele o Senhor Deus conquistou uma grande vitória para Israel. E aí ele diz, né, o Senhor mesmo viu isso e ficou contente. Jonatas falando para Saul, o Senhor mesmo viu
O que Davi fez contra Golias. O Senhor deveria ir lutar a batalha, a peleja, mas Davi se levantou como um servo de Deus, como escolhido do Senhor, e destruiu o gigante. O Senhor mesmo viu isso e ficou contente. Então por que o Senhor, meu pai, faria mal a um homem inocente, matando Davi sem nenhuma razão? Você nota aqui, Jonatas falando para o próprio pai, por quê? Você está perseguindo Davi. Fez um grande feito, Deus o usou para abençoar esta nação. O Senhor ficou contente, por que está se levantando contra Davi? Por que quer matar esse homem? Então aqui 1 Samuel, capítulo 19, verso 5, nós temos um dos episódios que Davi precisa de um Deus que julgue a sua causa. Dentre vários episódios, aqui nós estamos diante de um relato que Davi precisa dessa intervenção divina, de Deus trabalhando ao seu favor, de Deus cuidando de sua vida, pois os homens estavam transformando mais uma vez a sua glória em vexame, lançando por terra, ou seja, aquilo que era para ser uma glória acaba se tornando uma vergonha. Meu irmão, se a nossa justiça não for reconhecida pelo mundo, isso não deve nos desmotivar. Se a sua justiça, se você vive uma vida reta, justa, para a glória de Deus, o mundo não vai te aplaudir. O mundo não vai te aplaudir. Não espere aplauso dos homens. Não espere que um mundo podre, perdido e depravado como este vá dizer para você, olha que maravilha o estilo de vida que você tem levado, que maravilha que você tem submetido à palavra de Deus. Não, eles vão transformar a glória em vexame. Então, que isso não possa nos desmotivar. Se o mundo não reconhecer, se o mundo não aplaudir, que isso não nos desmotive a continuar vivendo uma vida reta, uma vida piedosa para a glória de Deus, para que Deus seja exaltado por meio de nossas vidas. Então não importa se não há ninguém no mundo que defenda a sua causa. Lembre-se, há um Deus justo nos céus. E como diz a Escritura, Ele trabalha em favor, em prol daqueles que nele esperam. Então não importa se não houver ninguém neste mundo para defender a sua causa, se você está trabalhando para Deus, está fazendo para a glória de Deus, lembre-se, há um Deus justo nos céus. Um Deus que não dorme, um Deus que não cochila, um Deus que os olhos dele contemplam todos, os bons e os maus. E Deus trabalha em prol daqueles que nele esperam. Então, meu irmão, inúmeras vezes o cristão, ele vai receber um tratamento injusto diante de todas as suas boas obras. Quando você faz o que é reto, quando você faz o que é correto, quando você decide viver de maneira que Deus seja glorificado, você pode se preparar. Inúmeras vezes você vai receber um tratamento injusto. E isso muitas vezes pode acontecer de forma imediata dentro do seu próprio lar. Quantos se levantam contra nós simplesmente porque você diz, não, eu sou um servo de Deus. Não, eu vou fazer o que Deus mandou fazer. Aí nos chamam de fanáticos, de loucos, seja o que for. Mas o mundo sempre vai nos tratar assim. O cristão, inúmeras vezes, ele vai receber tratamento injusto. Por exemplo, um homem, se ele é honesto em seu trabalho, na maioria das vezes, quem é promovido? É o safado. Como muitas vezes já ouvi relatos de pessoas, a pessoa está trabalhando numa empresa e quando a empresa não cumpre o combinado, eu não vejo problema algum. Você ir para a justiça e resolver aquilo lá. Se combinou o A, quem tem que tratar o A. Mas neste caso em específico que eu vou citar aqui, a empresa havia honrado os seus compromissos, os funcionários haviam recebido tudo que tinham que receber, e mesmo assim um grupo de funcionários estava indo para a justiça para exigir novamente um pagamento. E havia lá um crente no meio. E o crente disse, não, eu não vou entrar. Não, eu já recebi o meu direito, eu já recebi. Aí todos ficaram indignados contra ele. Todos se levantaram contra ele. Como assim? Larga a mão de ser idiota. Você é burro. A empresa tem que pagar. Não, mas eu já recebi. Não, mas não interessa. Entra na justiça. Vamos entrar e todos vão receber. E aí o que você acha? Aquela justiça, ou seja, de não fazer, de fazer o que é certo, o que era para ser exaltado, começou a virar motivo de humilhação. Você é um idiota. Você é um trouxa. Só você que não vai receber. E aí começaram a se levantar contra este irmão.
simplesmente porque ele estava fazendo o que era correto. E aí aquilo que era glória se tornou em vexame, se tornou em vergonha, porque a posição dele mostrou a podridão dos outros. E aí eles ficaram completamente furiosos. É exatamente isso que acontece conosco. Se um casal, por exemplo, se um jovem, ele diz, olha, eu tenho que casar virgem, ou seja, ele mantém aquele padrão, que é o que a Escritura diz. Isso é justiça. Mas lá na escola, como que vai ser? Isso vai se transformar em vexame. Mas no mundo como o nosso, vai viver assim? Você é louco. Como que você vai conhecer a vida? Como que você vai saber o que é bom, o que não é bom? Ou seja, aquilo que é justiça, e justiça é digno de glória, mas o mundo diz que isso é uma vergonha. E aí depois muitos não entendem por que o casamento é destruído. Porque o casamento é virado dos avessos, porque a vida inteira aprontou, a vida inteira pintou e bordou, depois esses monstros assolam a vida daquela pessoa. E aí muitos não conseguem compreender. Então é claro, meu irmão, que o tribunal deste mundo sempre vai condenar o cristão. O tribunal deste mundo sempre vai condenar o cristão. Nunca vai dar ao cristão o que ele merece. Você se lembra lá de Hebreus, capítulo 11. Eu sempre cito aqui. E lá no fim do capítulo 11 diz o seguinte, né? Que muitos foram cerrados ao meio, muitos foram decapitados. E o autor de Hebreus diz, o mundo não era digno desses homens. O mundo não era digno desses homens. E o que eles fizeram? Os mataram. Olhamos para Jesus, o maior injustiçado de todos os tempos. Jesus habitou entre nós. O que Jesus fez à humanidade? Jesus curou, Jesus libertou, Jesus deu alegria, Jesus transformou muitas vidas. O que ele recebeu? Açoites, cuspidas, uma coroa de espinhos. Foi isso que ele recebeu. Ora, se o nosso mestre recebeu isso, o nosso Deus recebeu isso, nós queremos receber aplauso dos homens? É loucura nós esperarmos isso. Tanto Paulo como Pedro e o Antigo Testamento vai mostrar a nós, né? Paulo e Pedro, eles falam acerca do sofrimento de Cristo. Como nós podemos ver o apóstolo Paulo falando lá em 2 Coríntios capítulo 1, verso 5, falando acerca dos sofrimentos de Cristo que transbordam sobre nós. Mas Paulo diz, né, que assim também a nossa consolação, ela transborda por meio de Cristo. Nós sofremos, mas recebemos, né? A consolação também transborda por meio de Cristo. E esse é um dos sofrimentos que nós temos que enfrentar. Este é um dos sofrimentos, de receber um julgamento injusto por parte dos homens. Isso faz parte da nossa caminhada. Este é um dos sofrimentos que nós enfrentamos por causa de Cristo, por conta de sua obra, e você pode ter certeza que nada disso passa desapercebido dos olhos do Senhor, por isso que nós podemos ficar tranquilos. Segundo princípio que nós vemos aqui é a advertência aos homens maus, né? Davi, ele diz, né, no verso 2 ao verso 4 aí, ao verso 6, né? No verso 2 ele diz, ó mortais, até quando convertereis minha glória em vexame? Até quando amareis o que é fútil, buscareis a mentira? Sabei que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor ouve quando clamo a Ele. Na vossa ira não pequeis, consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos, né? E por aí vai. Até quando vocês insistirão em mentir contra mim? É isso que Davi está dizendo. Até quando? Vocês perseveram em dizer mentiras. Vocês insistem em continuar fazendo aquilo que é mal. E não é exatamente isso que acontece no mundo? Não é exatamente isso que acontece comigo, com você? As pessoas insistem em fazer o que é mal. As pessoas insistem em perseguir os santos. As pessoas insistem em perseguir aqueles que estão ali submissos ao Senhor e à sua palavra. Eles não se cansam. Constantemente eles vêm para nos alfinetar. Constantemente eles vêm nos perseguindo. Segunda advertência que Davi dá aqui, dizendo, né, o Senhor distingue para si o piedoso, né, no verso 3, né? Sabei, ou seja, fiquem atentos, preste atenção,
o Senhor distingue, ou seja, ele separa o seu, ele separa o piedoso para si. Né? Sabeis que o Senhor distingue para si o piedoso. O que é piedade? Piedade tem a ver com obediência à Escritura. Uma pessoa piedosa é o oposto daquela pessoa imoral. Então, uma pessoa piedosa é aquela pessoa que tem temor a Deus, que submete a Deus e a sua palavra, que tem reverência para com as coisas de Deus. A pessoa piedosa é aquele que se esforça para se submeter a Deus e às Sagradas Escrituras. Isso é ser uma pessoa piedosa. E o texto está dizendo aqui, Davi está dizendo que Deus separa, ou seja, distingue o seu. Na versão internacional, né, na NVI, vai dizer que ele escolheu o piedoso. Quando você vai para o hebraico, também vai dar esta ideia, né, de que Deus separou, ou seja, ele colocou à parte o seu, aqueles piedosos. Né? E é isso que Davi está advertindo esses homens. Sabei que o Senhor separou, ele colocou à parte os seus piedosos, ele separou os seus. E terceiro, ele diz, né, na vossa ira, não pequeis, consultai no travesseiro e aquietai-vos. Né? Consultai o coração no travesseiro e aquietai-vos. Na Almeida, século 21, vai dizer, né, na vossa ira, não pequeis. Uma grande versão, várias versões no português, trabalham com essa ideia, né, de na vossa ira. Né? Na vossa ira. Quando você vai para o hebraico, algumas versões no inglês usam ainda a tradução de tremer, estremecer e enfurecer. Né? Ou seja, ficaria, né? Quando vocês tremerem, se enfurecerem, não pequeis. Né? Então essa é a ideia. Aqui no hebraico é exatamente isso. Né? O que Davi está dizendo é, parem de pecar. Irai-vos. Né? Irai, no hebraico, significa justamente isso. Tremer, estremecer e enfurecer. Tanto que a nova tradução da linguagem de hoje nós não usamos muito, mas para este versículo ela foi um pouquinho mais feliz na tradução. A nova versão da linguagem de hoje diz, né? Tremam de medo e parem de pecar. É isso que Davi está dizendo aos seus adversários. Na vossa ira não pequeis. Ou seja, tremam de medo e parem de pecar. O contexto nos leva a crer que tremer é a melhor opção. Que eles saibam quem é esse Deus, o justo juiz. Então que eles possam examinar, e é logo isso que Davi diz na sequência do verso 4. Né? Consultai o vosso coração no travesseiro e aquietai-vos. Ou seja, examinem as suas consciências. Preste atenção no que vocês estão fazendo. Tremam e parem de pecar. Preste atenção. Esta é a advertência que Davi está dizendo. E ele continua, né, no verso 5. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Ou seja, se você se lembra lá no Israel, haviam poucas pessoas que se diziam ateus. Né? Haviam poucos homens que não adoravam ao Deus vivo todo-poderoso. Então é claro que as pessoas ofereciam sacrifício a Deus. Mas o que Davi está dizendo? Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O que Davi está dizendo é, vocês dão sacrifícios no templo, vocês apresentam o sacrifício no templo, mas vocês não praticam a justiça. Vocês estão se levantando contra o ungido do Senhor, contra aquele que Deus separou. Vocês fazem rituais no templo, mas vocês me perseguem. Ou seja, fazeis sacrifício de justiça. O que Davi está dizendo aqui, em outras palavras, é o seguinte: havia ali uma religiosidade vazia, assim como os fariseus praticavam. Se você se lembra, o fariseu jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, ou seja, das hortaliças. Colocavam versículos em seus braços, muitos deles. Tinham um zelo pela Escritura, mas eles não honravam os próprios pais. Essa é uma das coisas. Eles saqueavam as viúvas em nome de Deus. Faziam coisas em nome de Deus. É exatamente isso que acontece hoje. Quantas pessoas vão ao culto no domingo e só falta espancar a mulher durante a semana? Há muita religiosidade vazia, assim como muitos escribas e fariseus. Está no culto, pratica um ritual,
mas durante a semana vive como um ímpio. Pratica ritual religioso, mas durante a semana vive uma vida profana, longe de Deus. E você precisa se lembrar, a Escritura diz que as nossas orações são interrompidas, da maneira que nós tratamos nossa esposa, e da mesma maneira, se você trata mal o seu marido, as suas orações também serão interrompidas. É o que a Bíblia diz. Então, como que nós queremos bênção de Deus, se sequer observamos seus mandamentos? Davi está advertindo isso, prestem atenção. Prestem atenção à maneira que vocês vivem. E terceiro, e último princípio aí para a gente encerrar, Davi dá uma resposta aos materialistas, né? Aqueles que só pensam nos bens desta vida e nas coisas deste mundo. Verso 6. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, faze resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste meu coração de mais alegria do que sente os que têm cereal e vinho à vontade. Em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Né? Olha que maravilha. Quem nos dará a conhecer o bem? A pergunta exclui Deus, que é isso que Davi está dizendo. Muitos dizem: quem nos fará conhecer o bem? A pergunta exclui Deus de todos os lados, mas a resposta que Davi dá, não. A resposta que Davi dá a esta pergunta: Deus é o centro. Jesus é o centro. Parece que ele fugiu, né, da pergunta. Senhor, faze-nos resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. O que significa esta palavra bem? Mais uma vez aí você recorre a outras versões, vão traduzir bem por prosperidade. Na linguagem de hoje também vai usar esta mesma expressão, bênçãos, né? Bênçãos. Quando você vai para o original no hebraico também, um dos significados vai ser isso. Por isso que é importante, né? Por exemplo, na nossa língua, por isso que você tem que ser fiel ao texto, você tem que ficar com a Escritura. Por isso nos esforçamos para pregar de maneira expositiva, para ficar com o que o texto diz e ponto final. Por exemplo, na nossa língua, se eu digo para você assim, por exemplo, tomar. Tomar tem várias aplicações. Né? Como você já está na língua portuguesa, você sabe que pode ser bebeu alguma coisa, tomei alguma coisa de sua mão, por aí vai. Ou seja, tem várias aplicações, vários sentidos ali, a mesma palavra. Então é claro que também no hebraico e em toda a linguagem vai ter essas variações. No original, um dos significados de bem significa exatamente isso, né? Prosperidade, bênçãos, né? E eu creio ser bênçãos materiais mesmo, justamente por conta da sequência do verso 7, onde Davi diz, né? Encheste meu coração de mais alegria do que sente os que têm cereal e vinho à vontade. É isso que ele diz em sequência, né? O Senhor me deu mais alegria do que a alegria que eles possuem quando estão fartos de comida e bebida, ou seja, de coisas materiais. Não é assim que os ímpios sentem-se preenchidos? Quando possuem muitas coisas, muitos bens, quando estão fartos de comidas e bebidas, quando possuem muitos bens materiais, não é assim que eles se alegram? Ou pelo menos a alegria deles dura por um período de tempo quando eles têm muitas coisas em suas mãos? Davi está dizendo: Senhor, eu sou mais abençoado, eu sou mais feliz do que esses ímpios quando eles possuem, quando eles estão com os seus bolsos cheios, quando eles estão em abundância. Eu em minha escassez, ou seja, lembra-se do cenário adverso que Davi está. Circunstância totalmente difícil, né? Davi está ali aflito, angustiado, e ele diz: eu sou mais abençoado neste momento que eu estou vivendo do que os ímpios, quando eles estão sobrando, quando eles possuem muitos bens e eles estão prosperando. Mas eu, teu servo, eu sou mais abençoado e mais feliz com esses homens, porque eu conheço o Senhor. Porque o Senhor se revelou a mim. É isso que ele está dizendo. Será se nós, como cristãos, temos esse entendimento? Será se a nossa alegria brota em conhecer o Senhor? Infelizmente, hoje, muitos cristãos não desfrutam disso que Davi está dizendo.
Muitos cristãos não experimentaram isto que Davi está dizendo, o ápice do que Davi está dizendo aqui. Eu sou feliz. Não por conta das coisas que eu possuo. Não por conta da minha condição financeira, de meus bens, mas eu sou feliz. Eu sou abençoado porque eu conheço o Senhor. Porque o Senhor se revelou a mim. Porque o Senhor me separou. Essa é a resposta que Davi está dizendo. Os ímpios perguntam, quem nos dará as bênçãos? Quem nos dará a conhecer o bem? Como que o mundo segue, meu irmão? O mundo diz, o meu Deus será aquele que me provê os bens que eu preciso. O meu Deus é aquele que me der tudo que eu quero. Este é o Deus de muitos hoje. Aquele que garante que vai satisfazer o desejo do coração deles. Davi responde, quando eles indagam, quem nos dará a conhecer o bem? O que Davi está dizendo é, conhecer o Senhor é o bem maior, é o maior bem que a alma humana pode desejar. Conhecer ao Senhor é o maior bem que a alma humana pode desejar. E Davi está dizendo aqui que há consequências imediatas em nós conhecermos ao Senhor. Davi está dizendo que quando você realmente conhece o Senhor, e você se alegra em Deus, você se deleita no Senhor, você tem prazer em Deus, ele está dizendo que coisas acontecem em nossas vidas. E ele diz aqui, encheste meu coração de mais alegria do que sente os que têm cereal e vinho à vontade. A ideia é de muita prosperidade, mas Davi está dizendo, os ímpios no ápice de sua prosperidade. Eu, na minha circunstância, hoje que eu encontro, sou infinitamente mais abençoado e mais feliz do que eles. Você pode testificar isso? Será que você pode, assim como Davi, se levantar nessa noite e dizer isso? Eu sou abençoado por Deus. Eu sou feliz, porque eu conheço o Senhor se revelou a mim. Então ele diz que a consequência imediata em conhecer o Senhor é a alegria. E ele continua dizendo, no verso 8, em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, fazes com que eu viva em segurança. Mais uma vez, no capítulo 3, Davi também já havia dito isso. Eu me deito, durmo e acordo, pois o Senhor me sustenta. Agora ele está dizendo, em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor. Ele está enfatizando, não é o exército, talvez já estava escasso. Não é nenhum poder bélico. Não, é o Senhor que me faz deitar e dormir em segurança, porque é o Senhor que me guarda. O Senhor é a minha escolta. É isso que ele está dizendo. Ou seja, a consequência imediata em conhecer o Senhor é a paz. E convenhamos, meu irmão, quantos venderiam todos os seus bens para ter paz? Quantos? Quantas pessoas vendem coisas baratas, casa, muitas vezes por conta disso, porque querem ter paz. Certa vez uma mulher queria vender a sua casa justamente para ter paz. O maior inimigo era o próprio filho. Pois estou disposto a perder muito dinheiro, porque eu não aguento mais conviver com esse menino. Não aguento ficar mais perto dele. Quantas pessoas abandonam empregos, né, por exemplo, na capital. E muitas vezes nós queremos ir para a capital. Né? Tem gente que adora isso. Né? Mas tem quantas pessoas, né, que vivem angustiadas. Uma vez uma moça da capital ganhava mais de 30 mil por mês. Vem para o interior para quê? Vai ganhar 5 mil. A resposta dela, por quê? Paz. Quero paz. Quero ter tranquilidade. E às vezes você pode estar que nem um ímpio. Quem nos fará conhecer o bem? Quem nos fará conhecer o bem? O que você tem que lembrar é que o cristão, ele tem paz, mesmo em meio à tormenta. Lembre-se disso. O cristão, ele tem paz, mesmo em meio à tormenta. Paz é um dom de Deus, é um presente de Deus, como nós vemos lá Paulo dizendo em Gálatas 5:22. É um presente de Deus. Mas, meu irmão, quantas vezes nós pensamos como os ímpios? Quantas vezes nós, muitas vezes, pegamos a nos perguntar, quem nos mostrará o bem? Talvez você esteja aqui nessa noite e esteja se perguntando, quem nos mostrará o bem? Quem nos fará ver o caminho da prosperidade?
Talvez você esteja aqui e você ache que é abençoado. É o seu chefe que troca de carro todo ano. Ele é abençoado. Ele está vendo a bênção. Talvez você esteja aqui e ache que abençoado é aquele que é conhecido na cidade, aquele que é aplaudido pelos homens, aquele que é famoso, aquele que as pessoas olham e o idolatram. Você acha, esse é feliz, esse que é abençoado. Quantas e quantas vezes nós pensamos como os ímpios? Achamos que o ápice da bênção, da prova de que Deus está conosco, são as bênçãos materiais. Se você acha isso, você está pensando como ímpio. O ímpio pensa assim, que o ápice, ou seja, que eu tenha uma aprovação de Deus, a bênção de Deus está sobre mim, é porque eu possuo muitas coisas e muitas bênçãos materiais. Se você pensa desta maneira, você está pensando como ímpio. A maior bênção do cristianismo é o próprio Cristo. Essa é a maior bênção do cristianismo. E eu não sou contra bênçãos. Não sou contra você prosperar financeiramente. Isso é apenas uma consequência. A melhor riqueza é aquela que não é buscada. Essa é a melhor riqueza. Se Deus quiser te abençoar, claro, você deve orar, Deus me abençoe. O que eu estou falando aqui é aquelas pessoas que a vida delas se resume nisso. O projeto existencial é trocar de carro todo ano. O projeto existencial é aquela casa. Se não tiver aquilo, não tem bênção. Se não tiver aquilo, não há felicidade. Se não tiver aquilo, eles se sentem inúteis. Meu irmão, um ímpio é assim. A vida dele se resume em coisas. Do cristão, não. E Davi está dizendo, brilhe a luz de teu rosto sobre nós. Brilhe a luz do teu rosto sobre nós, no final do verso 6. O que Davi está dizendo é: sejamos agraciados. Agraciados com a luz da sua presença. Ou seja, que o teu favor esteja sobre nós, ó Deus. Que a tua bênção, que a tua bondade e misericórdia brilhe sobre a nossa vida. É isso que Davi está desejando. E nós podemos ver isso lá. Opa, eu não coloquei aqui, eu acho. Não coloquei. Número 6, 25 e 26 diz: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Então você vê aqui, misericórdia e paz. É exatamente isso que Davi está clamando. Que a tua bondade e misericórdia brilhe sobre nós. Misericórdia e paz. O seu rosto é a maior expressão do seu ser, de quem você é. É claro que isso é uma linguagem figurada, pois Deus é espírito. Davi está usando um recurso de linguagem para transmitir uma verdade. O que ele está dizendo? Que o Senhor se revele a nós. Que a sua face não esteja oculta de nós. Porque, convenhamos, qual é a pior maldição do ímpio? Eles não veem a Deus. Eles não conhecem ao Senhor. Esta é a maior maldição. Eles não conhecem ao Deus vivo todo-poderoso. Eles conhecem um falso Deus. Eles conhecem um falso Deus. Eles estão destituídos da glória eterna. Eles estão destituídos da paz verdadeira. Eles não possuem a paz verdadeira. E lembre-se, meu irmão, o inferno não é um local, um lugar pegando fogo. Embora nós temos inúmeras expressões usando este recurso de fogo, é justamente para transmitir local de tormento, Mas o inferno não é um lugar pegando fogo, é um lugar onde os homens verão a face de Deus. Mas verão a face de Deus, não a face da misericórdia e da bondade, mas eles virão a face de Deus, da ira de Deus sobre eles. E não será por um momento, mas será por toda a eternidade. Isso é estar debaixo da ira de Deus. Não há local pior para o homem estar do que estar debaixo da ira de Deus. E então passarão a eternidade vendo esta única e exclusiva face de Deus sobre todos aqueles que não se arrependeram de seus pecados, sobre todos aqueles que não confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eles verão a face de Deus, mas o lado de sua ira sendo derramada por toda a eternidade. E Davi está dizendo que os servos de Deus, os justos, os piedosos, aquele que Deus separou para eles,
para ele, esses sim verão o rosto do Senhor. Como diz o salmista, no Salmo 11, número 7, ele diz: porque o Senhor é justo, e Ele ama a justiça. Os que são retos verão o seu rosto. Os que são retos, que vivem uma vida piedosa, que andam na justiça, esses verão o seu rosto. Somente os justos verão o seu rosto. Então o que eu digo para você hoje é, para todos nós, pare de pensar como os ímpios. Pare de pensar como os ímpios. Eu não sou abençoado porque eu não troquei de carro esse ano. É o que muitos acham. Eu não sou abençoado porque eu não tenho aquela casa. Pare de pensar como os ímpios. Meu irmão, é claro que este mundo propicia prazer, ele dá prazer, sem dúvida alguma. Ora, se um homem, ele sai com várias mulheres, é tolice você falar que isso não vai dar prazer. Se cada dia ele está com uma mulher, é claro que isso vai propiciar, vai trazer prazer a ele. A traição vai ter um momento de prazer. É idiotice você dizer que não. E essa é uma espécie de prazer. Mas há prazer maior do que o homem ser fiel à sua esposa e ver os seus filhos crescendo e o amando? Não há prazer melhor do que esse. Por mais que ele tenha um prazer que será destruidor, como diz a Escritura, esse prazer é infinitamente melhor. De você honrar, de amar, de respeitar, de cuidar de sua família e ver os seus filhos crescendo, te amando, te respeitando, não com ódio de você porque você foi um canalha, não com ódio de você porque você foi um imoral, mas amando. Então é claro que há. Por isso, carro, casa e coisas não podem ser seu projeto de vida. Carro, casa e coisas não devem ser o seu projeto existencial. Por isso que Davi diz que tem mais alegria do que os ímpios no ápice de sua prosperidade, porque ele tem o Senhor. Que eu e você também nessa noite, que Deus nos dê essa graça, de assim como Davi se levantou e disse: eu tenho mais alegria, o Senhor colocou mais alegria dentro do meu coração. Que eu e você também possamos dizer isso nessa noite, com a graça do Senhor. Eu sou feliz, eu sou abençoado, porque o Senhor se revelou a mim, porque o Senhor me escolheu, e a bênção dele está sobre a minha vida.